Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Júnior aqui do Instituto Federal Catarinense, nesse nosso curso de Programação em C, e hoje com uma dúvida que vocês sempre me perguntam. E as strings? Como eu faço para trabalhar com strings? Vamos ver na aula de hoje então como trabalhar com strings, vamos lá? Vamos lá então pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como trabalhar com strings. As strings nós já sabemos que são conjunto, cadeia de caracteres em C. Mas hoje eu digo para vocês, a linguagem C não tem suporte nativo para strings, né? Então, hashtag chateado. A linguagem C não trabalha nativamente com strings. Eu preciso criar adaptações, eu preciso fazer construções de programação para trabalhar com a linguagem C, para trabalhar com strings na linguagem C. O que é uma string então? Uma string nada mais é do que um conjunto de caracteres posicionados lado a lado de maneira que eu tenha frases, palavras, textos sendo trabalhados na linguagem C. E aí aqui, deixa eu pegar o meu laserzinho, porque aqui a gente vê o seguinte, que string é o nome que a gente utiliza então para definir uma sequência de caracteres adjacentes na memória do computador. Então, na linguagem C eu não tenho o conceito de palavra, o conceito de strings, de conjunto de caracteres como a gente via antes. Aqui eu tenho diversas variáveis do tipo char alocadas na memória do computador de maneira adjacente, uma do lado da outra. E isso forma então uma string. E aí a gente começa a entrar no conceito de vetores. O que são vetores em linguagem de programação? Um vetor, gente, é uma coleção de um ou mais objetos do mesmo tipo, armazenados em endereços adjacentes de memória. Um vetor nada mais é do que um conjunto de variáveis do mesmo tipo, armazenadas uma do ladinho da outra na memória do computador. Então, esse recurso de vetor é um recurso de programação que faz com que a gente possa trabalhar com strings dentro da linguagem C, na linguagem C. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse nome Clayton, eu tenho ele armazenado dentro de um vetor de 10 posições. O que é um vetor, como a gente já viu? É um conjunto de 10 variáveis armazenadas na memória de maneira contígua, isto é, uma do ladinho da outra, cada variável dessa do tipo char armazenando uma única letra, e essa letra fazendo com que a gente tenha condição de, ao somá-las, ao uni-las todas, eu tenho uma palavra gravada ali dentro. Então é basicamente assim que a linguagem C trabalha com strings, com caracteres, com cadeias de caracteres, com conjunto de caracteres. E aí uma coisa já para reforçar é o seguinte, um vetor ele tem um tamanho, eu preciso definir o tamanho desse vetor, nesse nosso caso ele tem 10 posições, mas um vetor também tem, evidentemente ele é do mesmo tipo, todas as 10 posições são todas do tipo char, nesse caso aqui, da nossa string, mas um vetor também tem um índice, e esse índice começa no 0 e vai até o limite do vetor. Então, um vetor de 10 posições, ele tem um índice que vai de 0 até 9. Cada índice desse identifica uma posição deste vetor, uma posiçãozinha desse vetor. Então, o vetor nome na posição 5 representa a letra O do Clayton aqui, E uma string também tem um comando, um caractere de fim, um caractere que indica o fim da string, que é o nosso _0, ele identifica o fim da nossa string, tá? Então é assim que funcionam as strings na linguagem C. Vamos lá, como que eu declaro esse negócio? Como que eu vou criar uma string, Para criar uma string, a sintaxe é muito simples. Eu dou o tipo dela, nesse caso a gente vai trabalhar com o tipo char, porque a gente está falando de caracteres, de strings de caracteres, eu vou declarar um vetor do tipo char, um vetorzinho convencional do tipo char. Então, char, o nome desse vetor, aqui eu criei str, para lembrar das nossas strings, tá? Então, str, e aqui eu dou um tamanho, dentro do colchetes eu vou dar o tamanho desse vetor. Tá? Então, eu criei aqui o vetor str, do tipo char, de 6 posições na memória. Então, é esse o tamanho do meu vetor, o vetor que eu construí. Aí, é importante lembrar, pessoal, que, como eu disse para vocês, esse vetor ele vai ser criado, então serão criadas 6 variáveis contíguas na memória do computador, todas do tipo char, uma do ladinho da outra lá, 6 variáveis, e cada uma vai ser representada, vai armazenar uma letra dessa minha palavra, uma letra desse meu nome, enfim, da palavra que eu vou armazenar, que eu vou querer armazenar. Então ela é um vetor de caracteres, por isso o char aqui na frente e com 6 posições. Só que tem um detalhe importante, Eu tenho que ficar atento, porque como a gente já viu, o vetor ele tem esse caractere especial do barra invertida 0. Esse caractere especial barra invertida 0 é aquele caractere que ele é armazenado em todos os vetores para identificar o fim do vetor, a última posição ocupada daquele vetor. Então, se eu quero armazenar nomes de até 6 letras, eu preciso criar uma variável
uma string, um vetor com 7 posições, porque a última será do barra invertida 0. Então, como ele aparece em todas as estruturas, eu vou precisar reservar o espacinho para ele. Então, um vetor de 6 posições só tem 5 disponíveis, porque essa última está armazenada com esse caractere de barra invertida 0. Ele é fundamental. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou ter sempre a última letra cortada, porque a última letra vai ser, a última posição da memória vai ser utilizada pelo vetor de fim, pelo caractere de fim, que é o barra invertida 0. Entendido? Vamos lá. Lixo de memória em vetores, importantíssimo, tá? A gente já viu esse conceito aqui quando a gente falou da linguagem C, que a gente viu que quando eu defino uma variável, a memória do computador ela nunca está livre, ela sempre tem alguma coisa gravada nela. E esse alguma coisa a gente chama de lixo de memória, porque são informações que estavam lá e que já não são mais utilizadas por nenhum programa, mas que acabam ocupando, né, a memória, acabam deixando um rastro ali. Então, vejam só, a gente tem aqui um vetor, né, uma string que eu criei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 posições, que é o nosso str, tá? Eu gravei lá dentro a palavra oi, ou i. Quando eu faço isso, automaticamente o barra invertida 0 é colocado e o restante é ignorado. Porque esses caracteres aqui são considerados lixo de memória, que são aqueles caracteres que já estavam na memória quando esta variável, esse vetor, essa string foi separada, né? Quando esse espaço foi separado na memória do computador para servir de espaço para a nossa string, para o nosso vetor. Então, esse lixo aqui ele é ignorado quando a própria linguagem C encontra o caractere de fim, o barra 0. Isto é, quando for mostrar na tela a informação que estava lá dentro daquele vetor, ele mostra as letras todas até chegar no caractere de fim. Chegou no caractere de fim, ele ignora todo o resto, porque sabe que o restante é lixo de memória. Então é para isso que ele serve, é uma função muito importante, para evitar que esse lixo de memória seja colocado na tela de maneira desnecessária e até inconveniente em alguns casos, demonstrando para o usuário que muitas vezes o nosso código não estava certo, estava errado. Então a gente sabe disso. Esse fenômeno de lixo de memória ele é muito presente na linguagem C e em todas as linguagens de programação conhecidas da atualidade, mas cada linguagem achou maneiras de tratar esse lixo, fazendo com que ele não apareça para o usuário, fazendo com que ele não atrapalhe a programação. E na linguagem C, a string, esse é o recurso, então. Eu preciso, enquanto programador, fazer qualquer coisa? Absolutamente nada. A própria linguagem grava automaticamente o caractere de fim e identifica a existência dele no momento de colocar as informações na tela. Não preciso fazer nada, tá, gente? É só seguir a vida, só lembrando que uma das posições do vetor será utilizada, então, pelo caractere de fim, por isso um vetor de 6 posições só tem 5 disponíveis e assim por diante. Vamos lá. E como que eu faço para trabalhar com as strings, né? Tem várias formas de fazer leitura de uma sequência de caracteres, como a gente já falou outras vezes aqui. Eu tenho muitas maneiras de fazer isso. Então, uma delas é utilizar o scanf. Então, scanf percentual S. A diretiva de leitura aqui de tipo percentual S. Né? Então, eu criei aqui a variável str, que é a minha string, com 20 posições, todas do tipo char. Então é uma string de 20 posições, que a gente já viu que só tem 19 posições disponíveis, porque a última vai ser o caractere de fim. E aqui eu tenho lá o scanf percentual S str. Algumas observações. Primeiro, em strings eu não utilizo, né, quando usamos a função scanf para ler uma string, o símbolo e de dupla sertaneja não é utilizado. Por quê? Ele não é utilizado porque em strings eu não vou passar como parâmetro o endereço físico da memória dessa string, porque não existe um endereço só, são várias variáveis, são diversas variáveis, uma do lado da outra. Então eu passo somente o nome da variável. Então quando eu utilizo o scanf para fazer leitura de strings, eu não vou utilizar o e de dupla sertaneja, porque eu quero que ele receba de fato o nome da variável, da primeira variável, que vai reunir todas as 20 posições e não apenas uma só, né? Quando eu coloco lá o e de dupla sertaneja, ele vai exigir que eu coloque também um índice aqui, a posição 1, a posição 0, a posição 5, e não é isso que a gente quer, tá? Os colchetes também não são utilizados porque eu quero ler a string inteira, e não apenas uma posição, como eu disse para vocês. Então eu não vou usar os colchetes, eu vou construir o comando desta forma aqui, tá? Só tem um detalhe importante também, problemas com o scanf. O scanf é muito legal, é muito bonzinho, funciona bem, só tem um detalhe importante. Eu não posso trabalhar com o scanf com frases, com espaços, porque o scanf ele não faz a leitura de espaços, tá? Eu posso utilizar esse comando scanf que a gente viu agora, simplesmente utilizando textos e estruturas sem espaço. Uma palavra. Agora, se eu tiver espaço, ele não vai ler nada que tenha além do espaço. Por isso é importante que a gente fique atento, tá?
Mas como que resolve isso? Tem maneira de resolver isso. Para resolver isso, a linguagem C tem outras funções para fazer leitura de strings. E uma delas é o getS, ou gets, como alguns falam, getS. O getS ele faz a leitura de strings de maneira muito mais simplificada. Então eu tenho aqui uma string de 20 posições, str, todas do tipo char, e o comando de leitura getS, str. Então eu simplesmente coloco o comando getS e coloco a variável, né, que eu nominei aqui, que é a str, e ele vai fazer a leitura da string com espaços, tudo sem nenhum problema, tá, gente? Então, sem nenhuma dificuldade, a gente consegue fazer aqui. Então, get do inglês obter, né, e o S de string. Então, eu vou obter uma string, eu vou pegar uma string, eu vou ter uma string, eu vou fazer a leitura de uma string. E como que eu escrevo uma string na tela? Vamos ver aqui, eu tenho lá a string char, né, de char str de 20 posições, já posso fazer atribuição direta aqui também, ó, hello world, por exemplo, diretamente aqui com igual e aí aspas duplas, e eu vou usar o printf, normal. Então printf, %s de strings, vírgula, o str, tá? Então, para escrever uma string, eu vou utilizar o tipo de saída %s, porque a gente já viu lá atrás, lá no printf, de que o %f é o %s de string, ele é justamente o tipo de dado necessário para a impressão de strings na tela no comando printf. E eu não utilizo o colchetes, porque eu quero que ele mostre na tela a string inteira. Porque se eu utilizar o colchete aqui, str colchete, eu vou ter que colocar um número dentro. E para colocar um número dentro, eu estou dizendo que eu quero retornar somente a letra que está naquela posição exata da minha string. Ah lá, %s str 5, então ele retornaria 1, 2, 3, 4, 5, retornaria a letra O e não a string inteira, né? Então aqui eu vou ter o printf, vou utilizar o %s e o nome que eu atribuí à string sem colchetes, sem mais nada, de maneira bastante simplificada, tá? Então, um resumão do que a gente viu, tá, gente? Uma string nada mais é do que um vetor com o número de posições que eu defino, lembrando que esse vetor ele tem índices que identificam cada uma das posições deste vetor. Esses índices começam na posição 0, então um vetor ele nunca tem, se ele tem 10 posições, ele nunca vai ter a posição 10, ele vai ter somente a posição do 0 ao 9, e uma dessas posições, a última delas, será sempre ocupada pelo caractere de parada, que é o barra invertida 0, que é feito automaticamente, a gente não precisa fazer nada com ele, tá? Como que eu nomeio? Como que eu dou nome a um vetor? Como que eu crio um vetor? Então eu boto lá char, que é o tipo dele, tipo caractere, dou um nome para ele, e entre colchetes eu boto o tamanho que ele vai ter, né? Como que eu atribuo letras, valores a esse vetor? Char nome, abre e fecha colchetes, igual a Clayton, por exemplo. E assim, tem várias maneiras aqui de fazer essa atribuição, né? Então, outras formas a gente atribui também. E o barra invertida 0 é o finalizador deste vetor. Aqui um exemplo, tá, gente? De um programa do início ao fim, fazendo a leitura de um nome completo utilizando os nossos caracteres. Vejam só. Então eu tenho aqui a variável nome, que ela é um vetor do tipo char com 30 posições. Então, variável nome, vetor do tipo char, com 30 posições. Como que eu sei que é um vetor? Eu sei que é um vetor porque ele tem o colchetes 30 aqui do lado. Isso identifica um vetor. Logo, é a minha string, é o meu vetor que vai fazer a leitura das minhas strings. Aí eu vou fazer um printf para orientar o meu usuário. Eu quero que o usuário saiba o que eu espero dele. Então eu boto lá, printf, digite o nome. Então vai aparecer na tela lá, ó, digite o nome. Aí o usuário digitou, Júnior Freitas. Ele digitou o nome completo, com espaços, como deveria ter feito. Quando o usuário deu Enter, o próximo comando foi o getS nome, que é o meu vetorzinho aqui. O que ele fez? Ele pegou o nome que foi digitado pelo usuário e gravou dentro do vetor nome, dentro dessa variável nome, com 30 posições que nós acabamos de criar aqui. O meu próximo comando é um printf para mostrar o conteúdo dessa variável, para a gente mostrar mesmo, para provar de que funcionou. Então, printf, o nome digitado foi %s, vírgula, a variável que eu quero mostrar na tela, que é a variável nome, que é essa que nós criamos, que armazenamos e tal. O que ele faz? O nome digitado foi, é texto, bota na tela. O nome digitado foi, está ali. 2 pontos. %s é a diretiva, né, de tipo que vai localizar uma string. Pega a variável nome e o conteúdo dela e bota na tela. Está aqui, ó, Júnior Freitas, o conteúdo dela digitado e aparecendo corretamente. Então, essa é uma maneira da gente construir um algoritmo do início ao fim, fazendo com que eu tenha então a possibilidade de fazer a leitura completa de uma string do início ao fim, todo o processo bonitinho, para que a gente possa ter esse resultado. Certo, pessoal? Então, assim, de maneira bem simples, tá?
Dizer para vocês que a linguagem C nativamente ela não trabalha com strings. Eu preciso utilizar o recurso de vetores, que é um recurso nativo, que é um recurso muito utilizado inclusive em qualquer linguagem de programação, mas a linguagem C não trabalha nativamente com vetores. Ela utiliza então, não trabalha nativamente com strings, ela utiliza vetores para fazer isso da maneira como a gente apresentou. Espero que tenham gostado, espero que tenha passado a raiva de vocês aí do C não trabalhar de maneira automática com vetores, pelo menos não com os comandos que a gente está vendo. Mas é assim, a gente vai aprendendo, vai avançando o conhecimento e vai percebendo que tem várias maneiras, tem alternativas para que eu possa chegar no mesmo resultado. Pessoal, um grande abraço para vocês e eu espero todos na nossa próxima aula. Até lá, tchau, tchau.